Segundo Reis 21. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Efzibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido e também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Azerá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. Nos pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação, e recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o à ira. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e o pôs no templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que dei aos seus antepassados. Se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei e de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhes deu. Mas o povo não quis ouvir. Manassés os desviou a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. E o Senhor disse por meio dos seus servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes. Agiu pior do que os amorreus que o antecederam e também levou Judá a pecar com os ídolos que fizera. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá, que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir, utilizado contra Samaria, e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, lavando-o e virando-o de cabeça para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos de seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários, pois fizeram o que eu reprovo e me provocaram a ira, desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje. Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo a outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado e fazer o que o Senhor reprova. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés e todas as suas realizações, inclusive o pecado que cometeu, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Manassés descansou com os seus antepassados e foi sepultado no jardim do seu palácio, o jardim de Uzá, e seu filho Amon foi o seu sucessor. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Mesulemete, filha de Arus. Ela era de Jotbá. Ele fez o que o Senhor reprova, como fizera Manassés seu pai. Imitou o seu pai em tudo, prestou culto aos ídolos aos quais seu pai havia cultuado e inclinou-se diante deles. Abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e não andou no caminho do Senhor. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon, e a seu filho Josias proclamou rei em seu lugar. Os demais acontecimentos do reinado de Amon e as suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Ele foi sepultado em seu túmulo, no jardim de Uzá. Seu filho Josias foi o seu sucessor.